Olá pessoas, professor Francisco com vocês e voltando aqui com os nossos conhecimentos de ciências da natureza e suas tecnologias. E para a aula de hoje eu preparei algo realmente especial. A gente tem visto aí questões de astronomia extremamente instigantes, como por exemplo, relacionado aí ao nosso sistema solar. Falamos sobre vários planetas do sistema solar, os planetas rochosos e os planetas jovianos. Dissemos inclusive da nossa dependência que nós temos do nosso astro-rei para que o sistema solar possa ser da forma que é. Vimos que o nosso sistema solar não é o único sistema planetário que existe no universo. Aliás, o universo é formado de trilhões, não só de sistemas solares, mas de galáxias, tá? Pelo menos o universo observável. Falamos ainda sobre a vida no universo, tanto a vida no nosso planeta, quanto a vida eventual que poderia ou não existir fora dele, não é? E finalmente, a aula de hoje, eu quero te contar como tudo isso começou, ou como pelo menos os cientistas na atualidade sabem como pode ter começado o universo. Por isso a nossa aula é a seguinte, olha aqui na tela. Vamos falar sobre a origem do universo. É um tema tão instigante que eu quis separar isso em duas partes. Essa daqui é a nossa primeira parte sobre a origem do universo. Como é que começou a história aí, né, de nós, obviamente, investigarmos a origem do universo? Obviamente, tudo começa com a nossa observação. Com o conhecimento científico que nós temos atualmente, e mais do que isso, não é? Com a forma que os astrônomos fizeram para poder observar cada vez melhor o universo, a gente percebeu alguns movimentos que o universo estava fazendo. Em particular, essa pessoa aqui, tá? Deixa eu até mostrar para você, para não ter dúvida, porque a gente vai falar muito a respeito dele, né? Edwin Hubble, né? Esse cientista aqui descobriu que a maioria das galáxias, elas estão se afastando em relação ao nosso ponto focal, em relação a onde nós estamos, né? E detalhe, esse afastamento, ele está acontecendo de forma acelerada, ou seja, a velocidade ele está aumentando. E eles perceberam isso através de um fenômeno chamado de redshift, que seria o desvio pro vermelho, tá? Que acontece quando a gente investiga o efeito Doppler da luz, né? Exatamente por conta disso, eles imaginaram o seguinte. O primeiro impulso é, olha, se as galáxias estão se afastando naquele momento, significa dizer que em algum momento essas mesmas galáxias, essas mesmas massas planetárias estiveram juntos num momento anterior. Não é? Porque o que acontece é o seguinte, por conta da força gravitacional, inclusive força essa que faz com que a Terra gire em torno do Sol, né, e os outros planetas façam toda aquela dança em torno deles mesmos e do próprio Sol, a Lua gira em torno da Terra e por aí vai, a força gravitacional faria com que os planetas estivessem, então, ó, atraídos, não é? Planetas, sóis, luas, asteroides, tudo isso deveria estar atraído um para o outro, porque a força de gravidade, ela sempre puxa, não é? Massa atrai massa pela força de gravidade. Mas o que eles viram é que está acontecendo o contrário. É como se tivesse uma energia fazendo com que eles se afastassem, não é? Então, em algum momento, né, antes desse afastamento, por conta da própria força de gravidade, a gente tinha que ter essas coisas juntas. A questão é, por que não está junto nesse momento? Que tipo de força é essa que está aparecendo, que ao invés de fazer com que essas coisas se unam, eles estão se afastando, não é? É exatamente esse tipo de consideração que iniciou as discussões da teoria cosmogônica mais famosa que nós temos atualmente, e não só a mais famosa, a mais aceita no meio científico, que é a teoria do Big Bang. Dá uma olhada aqui comigo. Muito bem. Big Bang aqui no caso, tá, pessoal? É uma expressão que foi cunhada
de forma equivocada por um jornalista da época. Já já eu te conto essa história, tá? O fato é que lá pelos idos de 1908 tinha um consenso de que o universo era estático e eterno. E esse consenso ele vinha não só da observação, mas também, obviamente, de questões até que chegavam a ser religiosas. Mas a observação também parecia levar a essa consideração. Então o universo, por exemplo, as galáxias, elas estavam paradas e é eterno, porque não tinha começo nem fim. Nesse sentido, o universo estático é eterno. Em 1916, uma pessoinha famosa aí que você já deve ter ouvido falar, um tal de Albert Einstein, publicou a teoria da relatividade geral, né, e especial, que dizia que o universo ele estaria se expandindo. Essa daí foi uma das conclusões da teoria da relatividade, tá? Olha que Einstein viu isso apenas do ponto de vista matemático. Ele não lançou nenhum tipo de telescópio, nenhum tipo de equipamento para poder saber disso. As contas de Einstein estavam dizendo que o universo deveria se expandir, né? Quando é que veio a confirmação? Quando eu falei para vocês, em 1929, Hubble mostrou realmente que as galáxias estavam se afastando uma da outra, com velocidade que seria proporcional à sua distância, não é? Então, quanto maior a distância, maior seria aí essa velocidade. Medindo a distância, ele verificou que quanto mais distante, maior seria a velocidade de afastamento. Aqui com vocês eu tenho uma foto, né, que eu peguei da internet, de Einstein com um padre, Georges Lemaitre, né? Nem sei como falar direito aí o nome desse padre, mas ele era um padre cientista, tá? O padre, né, em conversa inclusive com Einstein, né, eles calcularam como é que o universo evoluiu com o tempo. Ele encontrou realmente que o universo estava em expansão, o que explicava o que Hubble mencionou, que era exatamente aquele desvio para o vermelho, né? E todas essas observações é que realmente deram força para que a gente pudesse aí formular a teoria do Big Bang. Quem foi que cunhou esse nome Big Bang? Foi esse repórter aqui, Fred Hoyle, tá? Ele fez isso, gente, em tom de brincadeira na época, porque para ele, né, para o jornalista, isso daí foi tido como um absurdo, né? O que é o Big Bang, então? É o evento de início do universo. Seria isso. Várias pesquisas até hoje, né, até hoje, acabam corroborando que o universo ele iniciou não como uma grande explosão, como o Fred Hoyle estava mencionando aqui, tá? Mas como uma expansão acelerada a partir de um ponto. Volta para mim. Bom, acabou ficando o termo Big Bang, né, até no imaginário popular, mas a tradução de Big Bang, a tradução livre do inglês, seria grande explosão. E não houve nenhuma grande explosão. O que seria, então, portanto, o Big Bang, de acordo com as observações e as contas da própria relatividade? O Big Bang, senhoras e senhores, seria basicamente um evento de início do universo. Acha-se... Tá? A teoria diz que o universo ele começou num ponto que seria mais ou menos o ponto do tamanho da cabeça de uma agulha. Todo o universo estaria contido nesse ponto do tamanho da cabeça de agulha. Esse ponto, ele é infinitamente denso, tem uma densidade infinita. Por um motivo que os cientistas não sabem dizer, a partir desse ponto houve então um ponto de instabilidade e dessa forma o universo ele começou a se expandir. Faz-se muito a seguinte pergunta: professor, mas o que tinha para além da expansão do universo? Está expandindo. O que tem para além dessa expansão? Não há de se falar o que tem para além de expansão, porque é apenas o universo expandindo. O que existe é o que estava nesse ponto que começou a expandir. O próprio espaço e tempo não existia. O espaço e tempo começou a existir a partir do momento em que esse evento cosmogônico começou a acontecer, começou a expandir, tá?
Essa é a teoria do Big Bang. Veja, a palavra teoria em ciência não é como o que a gente usa normalmente por aí. Como eu falo, eu tenho uma teoria de que o carro bateu naquele... Não. Aí é um seu achismo, né? Quando fala assim, você está achando. Teoria para a ciência é algo mais sério. Quando a gente fala teoria para a ciência, a gente está dizendo para você aqui que que é uma ideia que está calcada, está baseada em evidências. As evidências mostram que pode ser assim. Não é? Ainda não é uma lei, ainda não é uma certeza, mas as evidências são tão fortes que tornam essa teoria extremamente robusta, tá? Pode muito bem acontecer, depois da gravação desse vídeo aqui, vir um cientista e provar uma ideia totalmente diferente. O que acontece na ciência? A ciência abandona essa teoria e no lugar dela vem essa ideia melhor desse cientista, tá? Mas isso, para poder substituir hoje a teoria do Big Bang, a gente precisaria de novas evidências, né? Precisaríamos de novos cálculos e observações para a gente poder entender se não foi isso que aconteceu. No momento, é isso que está valendo, é isso que está em campo, pelo menos do ponto de vista da ciência, tá bom? Vamos continuar aqui entendendo o Big Bang. Muito bom. Então a teoria do surgimento do universo, né, mais aceita atualmente, como eu disse, é essa. É por conta dela, inclusive, que a gente sabe que o universo deve ter começado ali perto dos 14 bilhões de anos, né? Nos primeiros instantes, ou seja, quando o universo estava totalmente concentrado naquele ponto do tamanho da cabeça de uma agulha, né? A temperatura era violentíssima, era muito, muito alta, impensável, né? Depois da formação das galáxias, dos planetas, ou seja, depois da expansão, no estado atual, a temperatura do universo, a temperatura média, é de 2,7 Kelvin. Gente, isso é próximo do zero absoluto, tá? Então é uma temperatura muito, muito baixa, tá? Aqui está para você uma ideia para que você possa compreender mais ou menos como é que poderia ter sido a expansão a partir daquele ponto, né, daquela singularidade, como nós dissemos, né? E o universo ele continua se expandindo. É por isso que hoje nós observamos que as galáxias, elas estão se afastando uma das outras. É por conta dessa expansão inicial. Isso contraria a lei de gravidade, viu, gente? No sentido de que a lógica era para as galáxias estarem se aproximando, porque só teria a força gravitacional. Mas por conta da energia inicial do Big Bang, da expansão do Big Bang, a gente tem essa expansão aqui, tá? Isso daqui seria uma espécie de linha do tempo que a gente pode mostrar a partir de onde começou o Big Bang, tá? A partir, então, daqui, né? Você teve, então, uma inflação. Formam-se as primeiras partículas, chamadas de quarks, tá? Mais tarde vieram os nêutrons, os prótons e a própria matéria escura. Passou mais ou menos ali entre 0,01 segundos a 200 segundos foi a formação dos elementos químicos mais simples, o hidrogênio e o hélio. Só muito mais tarde, coisa de 380 mil anos, tá? É que começou aí a vir a primeira luz, formam-se os átomos, não é? E por aí vai. Aqui você tem uma régua, existem tantas outras que você pode pegar aí, né, na própria internet para poder saber como é que se deu essa expansão. E eu vou te dar uma sugestão. Se você quiser, você pode acessar esse site aqui do YouTube, do canal Nostalgia Ciência, tá? Que eles fizeram aí um apanhado muito interessante de tudo que nós sabemos aí da teoria do Big Bang. Fizeram de uma forma extremamente didática, tá? Eu diria até gráfica e divertida. Vale muito a pena se você quiser entender um pouco melhor a teoria do Big Bang, sem usar cálculo demais, tá? Para que você entenda como é que nós chegamos no estado atual do universo a partir dessa teoria cosmológica que é a mais aceita que nós temos. Senhoras e senhores, era isso que eu queria ter te mostrado, tá? A gente vai continuar um pouco mais nessa conversa, um pouco desdobrando essa conversa na próxima aula. Entretanto, eu vou ficando por aqui, te agradecendo o carinho, a sua paciência, tá? E naquela certeza, na educação,
Tamo junto. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.